O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Eu cumprimento a todos os palestrantes, cumprimento meu colega Arthur, que vai mediar essa conversa comigo. Também as pessoas que nos ouvem pelo YouTube, nesse segundo dia do primeiro congresso do Grupo de Política Tributária, GEPT, e essa conversa vai ser sobre planejamento tributário e ágil, os desdobramentos em esfera administrativa e judicial. A gente já conversou sobre as primeiras regras, mas só para pincelar, vai ser composta por duas partes. A primeira de 10 minutos, com tolerância de até mais 5 minutos, e a segunda parte vai ser de conversas e debates. Então, a gente pode receber questionamentos pelo chat, quem estiver nos assistindo pelo YouTube, e a gente vai lê-las aqui e transferir a palavra aos palestrantes. Eu vou passar a apresentação, iniciando por Ana Cláudia Tume, que é graduada, tem dupla graduação, na verdade, em Direito pela Universidade de Direito da Universidade de São Paulo, Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Finanças, mestre em Direito Tributário, doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo também, e sócia fundadora de Utume Advogados, com mais de 25 anos de experiência na área. A segunda palestrante vai ser a Thaís de Barros Meira, que também tem graduação em Direito pela USP, especialista e mestre pela PUC de São Paulo, mestrado pela Harvard e doutora em Direito Tributário também pela USP. E é sócia do BMA com mais de 20 anos de experiência e diversas publicações na área. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Arthur, sou também mediador aqui do evento. Novamente gostaria de agradecer aos organizadores, ao GEPT e a todos os palestrantes, bem como a Marília, minha colega, que vai mediar esse evento junto comigo. Eu vou apresentar aqui o terceiro palestrante, portanto, que é o Luiz Antônio Monteiro Júnior, formado pela USP, pela São Francisco, advogado no Matos Filho há 13 anos, ele atua desde então no contencioso judicial tributário, é nosso advogado sênior aqui do Matos Filho, o principal advogado que conduz os casos de ágio, de aproveitamento fiscal do ágio, no judiciário. Temos o escritório como expoente nessa frente, e ele que toca aí os grandes casos sobre a matéria aqui no nosso escritório. Por fim, o último palestrante será o Dr. Marco Aurélio Zortea, que é formado pela UNB, possui especialização em Direito Tributário pela Uniderp e mestrado profissional na FGV. O Dr. Marco Aurélio é procurador da Fazenda Nacional e possui larga experiência no contencioso administrativo tributário, ou seja, no CARF. Atualmente, ele atua como coordenador geral de assuntos tributários da subchefia adjunta de política econômica da subchefia de assuntos jurídicos da Presidência da República. Bom, apresentado todos os palestrantes e dando início ao evento, portanto, passo a palavra à Ana Cláudia Utume, que vai nos brindar aí com seu conhecimento sobre a matéria. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Obrigada, Marília, pela apresentação. Agradeço ao GEPT pelo convite. Um prazer estar aqui ao lado da Thaís, do Luiz Antônio, do Marco Aurélio. E como eu estou começando aqui os debates, né, eu vou falar mais de aspectos gerais, porque certamente cada um dos palestrantes vai poder entrar mais a detalhe aí nos diversos aspectos. E eu começo com a provocação
até do próprio título do nosso painel, que é planejamento tributário e ágil, né, em relação ao que vem decidindo o CARF e o próprio judiciário. E o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para discussão é justamente a questão de que será que, de fato, toda vez que eu tenho a dedução do ágil, eu estaria diante de um planejamento tributário e não de uma consequência natural do que de uma aquisição, de uma operação de aquisição? E aí é bastante interessante ver é, a evolução dos casos no CARF, né, que ao longo de tantos anos, provavelmente faz certamente muito mais de 15 anos que o CARF vem se debruçando sobre esse assunto, como ao longo dos anos o CARF vem caminhando no sentido de olhar mais detidamente, cada vez mais detidamente, os fatos de cada um dos casos para chegar às conclusões, muitas vezes não a conclusão que nós, enquanto defensores, muitas vezes dos contribuintes queremos, mas na grande maioria das decisões verifica-se aí uma preocupação muito grande nessa análise aí de planejamento tributário, em que medida que, de fato, aquela amortização de ágio está ocorrendo só por conta de uma organização, entre aspas, né, que é a denominação que vem se adotando aí nas próprias decisões artificiais, ou se, de fato, eu tenho uma aquisição que aconteceria daquela maneira, de um jeito ou de outro, e que a amortização do ágio é consequência. E a gente nota a preocupação, num primeiro momento, né, a preocupação de olhar questões básicas, se é uma aquisição entre partes não relacionadas, se houve um efetivo pagamento em dinheiro, né, o que o CARF, em várias decisões, vem falando do sacrifício econômico, e a questão da justificativa daquela lucratividade futura ou não, para daí começar a se olhar a questão, bom, quem foi efetivamente para se começar aí a questão do real adquirente, se é uma empresa veículo, se não é uma empresa veículo. Então, é interessante ver que o CARF ele vai na linha, ao longo dos anos, vai se alinhando com aquilo que é a doutrina internacional de análise de planejamento tributário, o que pode parecer que eu estou louvando as decisões do CARF, mas há uma preocupação muito grande aí com a questão da segurança jurídica pela falta de uma lei anti-elisiva no Brasil. E aí eu tenho que depender dos critérios que o contribuinte entenda como necessários e suficientes para sustentar a operação. Depois, o auditor fiscal que analisa aquela determinada situação, que vai entender se é ou não foi adequado ou não. Depois, todas as instâncias de julgamento administrativo, para então chegar nas instâncias de julgamento judicial, as instâncias judiciais. E por que eu digo que isso acaba tendo impacto tanto no caso quanto no judiciário e gera uma insegurança? Justamente porque eu não tenho parâmetros absolutamente claros previstos em lei. Quem disser que, mas espera aí, eu tenho o Código Civil que fala abuso, o conceito de abuso é tão amplo que a brincadeira que eu faço com os alunos em aula é dizer que quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu abuso do meu direito de cumprimentar as pessoas, que paulista apressado dá um beijo e deixa o carioca, né, no vácuo no segundo beijo. Eu vou contra um bom costume de lá. E dentro do conceito pode parecer caricato, mas dentro do conceito de abuso de direito está justamente situações que possam ser contrárias aos bons costumes. É muito amplo esse conceito. E também a Lei Complementar 104, o próprio Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que não é uma lei geral anti-elisiva, que, na verdade, é uma lei que estabelece aí a possibilidade justamente da chamada desconsideração,
que é uma metodologia do disregard utilizada em vários países, mas em situações em que eu tenha aí uma simulação, em que eu tenha efetivamente um defeito. Então, eu tenho o conceito de abuso muito amplo. O conceito de simulação não deixa, é menos amplo do que o conceito o conceito de abuso, mas também não é um conceito tributário que me dê parâmetros propriamente dito. Lei Complementar 104 não é também o parâmetro. E aí, se eu vou seguindo os julgamentos do CARF para me orientar para as operações, eu estou seguindo o que ele já analisou para o passado. Toda a jurisprudência analisa as operações passadas. Eu não sei como é que o CARF vai estar decidindo daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Se eu faço qualquer operação que eu faça hoje, vai ser revisada pelo fisco em pelo menos 3, 4 anos. Em sendo autuado, porque acho que a gente tem um ambiente litigioso no Brasil, né? Eu vou ter aí o caso sob discussão administrativa pelo menos uns 5 anos. Então, já estou em 8 anos, como um tempo mínimo. Se eu tenho que levar esse caso para o judicial, eu estou falando de uma briga de mais de 10 anos. Então, o que eu faço hoje, ainda que eu use os parâmetros que o CARF adota hoje em dia para analisar os casos do ágio, pode ser que não seja suficiente, porque quando a minha operação de compra e venda de empresa for analisada ao longo desse período todo, pode ser que a realidade, ou seja, os critérios que venham sendo adotados aí pelo CARF, pelo judiciário, são critérios diferentes. E a gente tem uma clareza maior das decisões do CARF. No judicial, que certamente o Luiz Antônio pode falar muito melhor do que eu, a gente tem algumas indicações. A decisão do Supremo foi uma decisão importante, falando justamente que se eu utilizo que o contribuinte tem um espaço de liberdade de organização dos negócios, mas eu não tenho exatamente absoluta clareza de todos os critérios que as cortes judiciais valorizam ou não valorizam em relação a essa discussão. Então, eu vejo que, a despeito de eu ter tanta jurisprudência, eu acredito que o tema ágil, em matéria de planejamento tributário, seja de longe aí o tema que é mais recorrente aí nas decisões, mas mesmo se eu fizer uma tabulação de todas essas decisões, né, e puxar os critérios comuns a todas essas decisões, ainda assim não vai ser suficiente para dar a orientação de o que eu vou fazer amanhã, o que vai ser aí, quais vão ser os pontos de recomendação que eu vou dizer para uma determinada empresa, olha, pode comprar dessa maneira que você não vai ter problema. Então, acho que essa questão da gente ter essa incerteza, esse ambiente de incerteza, que, muito embora o CARF, ao longo dos anos, já tenha criado aí algumas linhas mestras para análise do ágio, ainda assim, elas não são suficientes, para dar uma segurança jurídica para o contribuinte, considerando que o Brasil é um grande receptor de investimentos estrangeiros, é um país bastante pujante em operações de fusões e aquisições, e continua a todo momento, a todo dia, ocorrendo operações aí com a criação de ágio, que posteriormente vão passar por operações de incorporação e vão passar a ter a dedução fiscal, e aí vem aí a questão da discussão em relação ao fisco. Então, eu vejo que essa matéria faltam parâmetros legais mais claros aí para que se possa, de fato, para que o contribuinte, de fato, possa ter
segurança jurídica, e lembrando que vários dos casos em que há acusação de abuso, que é a acusação mais frequente, são casos que a multa é uma multa agravada e que, muitas vezes, os executivos e até os sócios ou acionistas da empresa acabam entrando como responsáveis aí, como responsáveis solidários aí nessa matéria. Então, é um campo bastante interessante, bastante fértil aí para a discussão do planejamento tributário, mas falta ainda bastante, eu vejo ainda um longo caminho para dizer que os contribuintes tenham aí segurança jurídica nas novas operações que venham a realizar nessa matéria. Então, esgotado aqui o meu tempo, agradeço aí a atenção e volto a palavra aos moderadores. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cláudia. Falou com brilhantismo. Eu vou passar agora a palavra para a Thaís, pelo tempo acordado. Obrigada. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Venho acompanhando aí esse grupo desde a fundação. Fico muito feliz de ter sido chamada aqui para debater com a Ana Cláudia, com o Luiz Antônio e com o Marco Aurélio. Na verdade, assim, acho até que é uma continuação mesmo natural que eu tinha para falar da fala da Ana Cláudia, porque, enfim, um dos pontos que ela colocou aí com muita clareza é que no Brasil nós não temos uma norma geral antiadesiva, né? Isso acaba gerando, enfim, muita insegurança para os contribuintes, e a Lei 2973 de 2014, ela foi louvável em alguns aspectos, porque ela trouxe ali regulamentações de pontos que, na jurisprudência do CARF, continuam sendo ainda muito discutidos, né? Então, enfim, acho que é interessante a gente pensar na jurisprudência do ágio antes e pós Lei 2973 de 2014. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem 3 pontos que geram muita discussão até hoje no CARF. Acho que faz 2 semanas eu estava lá na Câmara Superior, e acho que praticamente 70% dos casos, 80% dos casos eram sobre ágio, e desses 80%, acho que a maioria era, por exemplo, sobre a questão do laudo, né? Então, o laudo do ágio, ele tem que ser contemporâneo à operação, ele não tem que ser como ele tem que ser apresentado, como ele não tem que ser. Então, enfim, é um volume aí de discussões que foi gerado sobre isso gigante. E, de uma certa forma, a Lei 2973, ela trouxe diretrizes para resolver esse problema. Então, a lei é clara no sentido de que o ágio depende, né, o aproveitamento do ágio depende da apresentação de laudo, no prazo de até 13 meses da reorganização, enfim, da operação que gerou o ágio, a mais-valia, e que, enfim, traz uma série de formalidades e, de uma certa forma, traz uma segurança para os contribuintes nesse aspecto, porque, em princípio, traz ali uma regulamentação, né? Outro ponto que foi discutido foi outro ponto que foi regulamentado para a Lei 2973 foi a questão do ágio denominado interno, né? Porque até a edição da 2973 não tinha nenhuma previsão legal que vedasse o aproveitamento do ágio gerado entre transações, reorganizações ocorridas dentro do mesmo grupo. E isso é uma matéria ali no CARF, que até hoje está sendo discutida, e a 2973, ela veio, então, prever que as hipóteses específicas em que não poderia haver o aproveitamento de ágio. Outro ponto também interessante, regulado pela Lei 2973, que ainda né, porque, enfim, a gente ainda tem vários processos aí no CARF que estão sendo analisados sob a égide da legislação anterior, então ainda é a questão de qual que é o valor que poderia ser utilizado para fins fiscais no caso do ágio já ter sofrido há um tempo atrás a amortização ou atualmente impairment, né? Eu tinha uma discussão se, por exemplo, uma aquisição era feita em determinada data,
passava 1 ano para ser incorporado, nesse período ocorria a baixa, o impairment do ágio, ou, né, no caso da mais-valia de ativos, a amortização, ou a depreciação desses ativos, se o valor que poderia ser utilizado seria aquele da data da aquisição ou aquele existente na amortização. A Lei 12.973 é bem clara que é aquele existente na data da aquisição. Então, assim, de uma certa forma, a Lei 12.973, ela trouxe algumas respostas aí para questões que estavam sendo discutidas no CARF e que devem reduzir o contencioso, né? Eu acho que talvez a norma geral anti-elisiva algum dia venha a ser publicada, mas essas regras específicas talvez elas sejam mais eficientes. Claro que quando são criadas normas específicas como essa, outras questões são levantadas. Então, por exemplo, o ágio que deve ser o ágio a ser aproveitado é aquele existente na data da aquisição, mas nós sabemos que tem algumas operações que o ágio não é registrado para fins contábeis, não pelo menos na conta de ativo, mas que são casos em que esse ágio é registrado, por exemplo, na conta de patrimônio líquido, como quando um controlador adquire participação adicional na controlada. Isso não vai para a conta de ativo, esse vai para a conta de ágio. Então, e aí, nesse caso, esse ágio, ele pode não ser aproveitado para fins fiscais. Mesmo o laudo, o contribuinte tem 13 meses, mas se depois desses 13 meses, antes da fiscalização, o contribuinte, em boa-fé, apresenta um laudo para retificar algum erro que ocorreu na data do protocolo do laudo, o contribuinte teria o direito a aproveitar o ágio ou não, né? Como a Ana Cláudia colocou, acho que a pergunta inicial é se o ágio é realmente um benefício fiscal ou não, porque se a gente está partindo do pressuposto que o ágio não é um benefício fiscal, o aproveitamento do ágio, da mais-valia de ativos, ele não é um benefício fiscal, mas é uma decorrência aí do princípio da renda, tudo, essas perguntas talvez elas possam ser solucionadas de uma forma mais fácil, né? Ainda na linha de novas questões que provavelmente vão ter que ser enfrentadas pela jurisprudência decorrentes da Lei 12.973, é a questão da compra vantajosa dentro do grupo, né? Eu diria a compra vantajosa interna, porque esse foi um conceito novo, né, trazido pela Lei 12.973, um conceito não diria o conceito, mas os efeitos fiscais da compra vantajosa foram aí regulamentados pela 12.973, só que ela não trata da compra vantajosa quando isso é criado intragrupo. E aí, será que a gente vai ter o mesmo tratamento do ágio interno? Ou seja, em outras palavras, já que o ágio interno não pode ser amortizado para fins fiscais, a compra vantajosa interna deveria gerar efeitos fiscais ou não? Então, assim, sempre quando eu falo do ágio, eu sempre fico pensando justamente no que a Ana Cláudia estava colocando, né? Como é difícil explicar para o investidor as nuances aí que esse tema tem. Realmente, se não tem nenhum caso aqui no escritório que a gente vai dizer, pode aproveitar o ágio, essa operação é segura, e, assim, o que era para ser uma decorrência, né, do sistema jurídico tributário, que é o aproveitamento do ágio, que é o aproveitamento da mais-valia, acaba sendo tratado como um benefício, e é um benefício, inclusive, incerto, né? Era um valor que geralmente entrava na negociação para o comprador como um valor líquido e certo, né? Então, quando você vai definir o preço do investimento, você já considerava ali aquele valor, e atualmente isso é o contrário, né? É o reverso. Em princípio, isso pode vir a ser um benefício no futuro, caso o contribuinte não seja autuado. Então, enfim, eu acho que talvez uma saída para a gente resolver a questão aí seria realmente a regulamentação de uma forma mais específica, para evitar esse tipo de discussão infinita, praticamente, sobre a possibilidade ou não
do aproveitamento do ágio. Acho que era isso. Obrigado pela fala, Thaís. De fato, é um cenário de incerteza, de insegurança, em que o contribuinte, quando observa o que está na lei, ainda assim é autuado. Enfim, passo agora a palavra para o Luiz Antônio, para a exposição de 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite feito pelo nosso colega Alberto Carbonar, né, enfim, e agradecer ao GEPT também pela oportunidade. O congresso está maravilhoso, enfim, painéis incríveis, com né, muita informação, muito conhecimento, e um prazer aqui cumprimentar também os mediadores e os queridos colegas aqui, Thaís, Ana Cláudia, Marco. Enfim, um prazer estar aqui com vocês para debater esse tema tão caro, tão importante, né, enfim, que envolve valores muito relevantes, né, operações relevantes e que, enfim, é sempre um dos temas mais importantes, tanto para os contribuintes quanto até para as autoridades fiscais, né, enfim, todo ano, no Anuário da Receita, o ágio está lá entre os temas, né, os principais temas ali, enfim, de acompanhamento de perto pela Receita, enfim, dados, valores que são envolvidos, né, e né, pegando o gancho aqui do que as minhas colegas, a Ana Cláudia e a Thaís, falaram, né, é mais do que, na minha opinião, é mais do que uma incerteza, né, o que a gente pode até adiantar para os nossos clientes, para os contribuintes, é que se você apurou ágio, né, fez uma operação aí de aquisição com sobrepreço, apurou ágio, a certeza que você tem é que você vai ser autuado, né, enfim, a gente sempre menciona uma fala do Paulo Riscado, que foi chefe da PGFN, né, de que a autuação fiscal, no caso de ágio, era, né, aproveitar ágio no Brasil era uma decisão perigosa, porque você teria ali uma chance de ser, né, você seria autuado com uma chance de ganho né, de manutenção do auto de infração em 99%, né, multa agravada, representação fiscal para fins penais, etc. Então, é mais ou menos essa a realidade que a gente vê hoje. Tanto é assim que, inclusive, assim, para alguns clientes, né, a gente até recomenda em alguns casos que busquem a via judicial de maneira preventiva assim, por meio de uma ação declaratória que você leva para o judiciário a operação e já delimita ali possíveis aspectos controvertidos, ao invés de aguardar uma autuação, porque a autuação fiscal vai vir acompanhada da multa qualificada, mais multa isolada por recolhimento a menor das estimativas, justamente porque, né, o fisco discorda do valor que foi recolhido a título de estimativa, justamente por conta do aproveitamento do ágio, mais responsabilização de administradores né, sócios e, né, o que pode acarretar arrolamento de bens, medida cautelar fiscal e representação fiscal para fins penais, né, enfim, que é o terror aí de qualquer empresário. Então, é uma questão bastante controvertida, né, a gente está no momento saindo até um pouco do assunto de planejamento e ágio, mas a gente está no momento complicado como que eu posso dizer, da advocacia judicial, porque a gente vive aí um período de insegurança jurídica, até mesmo por conta de decisões judiciais, né? Enfim, caso super recente dos temas 881, 885 da repercussão geral, questão da coisa julgada, né, em matéria tributária, flexibilização dessa coisa julgada pelas autoridades, ou até mesmo anterioridade nos casos de DIFAL, né, com a edição da Lei Complementar 190 já em janeiro de 2022, até agora, no começo desse ano, anterioridade para PiscoFins, Receita Financeira, né, adicional de Marinha Mercante, etc., porque houve realmente decretos minorando as alíquotas no apagar das luzes de 2022, e decretos restabelecendo essas alíquotas no início de 2023. Embora compreendamos aqui o posicionamento da Procuradoria nesse caso, ao nosso sentir, ao meu sentir pelo menos, as garantias fundamentais ali, dentre as quais a anterioridade, elas são assim, taxativas, né? Interpretação literal e não deixa qualquer margem para dúvida. Então, não deveria haver dúvida com relação a esses pontos, né? Mas ocorre. E então, assim, é um momento complicado, um momento difícil, né? Um momento que né, o judiciário tem atuado com algum ativismo, né? Até como legislador positivo em muitas vezes, e aí a gente sai até da seara tributária, vai para outros âmbitos do direito, né, como um todo. E voltando para o ágio, o que a gente espera do judiciário é que ele seja o fiador da legalidade aqui, porque né,
né, a gente está num período em que, né, os casos de ágio, eles decorrem muitas vezes, né, enfim, com todo respeito, uma interpretação que não se encontra prevista na legislação, né, enfim, o que a Ana e a Thaís trouxeram, né, enfim, que o aproveitamento do ágio deveria ser uma consequência natural de uma reorganização societária, né, entre partes independentes né, a apuração do sobrepreço, com um demonstrativo do fundamento econômico ali arquivado, depois da 12973 o laudo, com os requisitos, etc., e, né, também aproveitando o gancho, a 12973, ela né, inaugura um novo paradigma, uma nova ordem jurídica em relação ao ágio, e ela foi ditada, né, foi promulgada já ali com quase 20 anos, né, após a legislação de 1997, que foi a primeira legislação, assim, né, no contexto das privatizações e tal, que trouxe, a 9532 trouxe ali o regramento do ágio. Ou seja, em quase 20 anos, com amplo debate da sociedade a respeito do tema, né, era de se esperar realmente que os pontos de maior controvérsia fossem regulamentados, fossem revistos, etc., pela legislação. E a 12973 o fez com relação ao ágio interno, com relação aos requisitos do laudo, né, o goodwill, né, o ágio passou a ser residual, então, né, depois de descontada a mais ou menos valia dos ativos, o que remanesceria seria o ágio por rentabilidade futura, mas mesmo assim, o que a gente nota, por exemplo, essa questão do ágio residual é ponto de fundamento de auto de infração há muitos anos, inclusive antes da 12973. Já existia essa tese, né, na Receita Federal do Brasil. E isso vale também para diversos outros aspectos. Então, questão de real adquirente, né, enfim, quem é o real adquirente, né, o que a gente nota é a autoridade fiscal, né, querendo muitas vezes decidir, né, qual seria a melhor opção negocial. Você não devia seguir esse caminho, a incorporação não poderia ter sido feita por essa pessoa jurídica, você não poderia ter constituído uma holding, né? Então, uma empresa internacional, né, de outro país, quer operar no Brasil, constitui uma empresa aqui no Brasil, faz a operação por meio da empresa do Brasil, mas muitas vezes o ágio não pode ser aproveitado, porque o real adquirente é a empresa lá de fora, que capitalizou a empresa aqui no Brasil, né? Se levar a efeito esse raciocínio, né, assim, levando para um caso extremo, não haveria amortização de ágio nenhuma, em hipótese alguma, porque o dinheiro sempre sai de uma pessoa física, no final das contas. Sempre alguma pessoa física vai capitalizar uma pessoa jurídica e ela vai capitalizar uma subsidiária, uma holding, etc., para que seja feita a operação. E muitas vezes é uma operação, enfim, travada entre partes independentes, com sobrepreço, negociação, etc., né, interesses antagônicos que fazem com que o preço seja aquele mesmo. Inclusive, em muitos casos, a rentabilidade futura, né, pensando aqui no contexto pré-12973, a rentabilidade futura ela não só se confirma, como ela é superada. Ou seja, eu paguei a mais acreditando na rentabilidade daquele investimento e o investimento se provou rentável. Então, assim, ao nosso sentir, é uma situação complicada, né? Hoje, o aproveitamento fiscal de ágio no Brasil é bastante difícil, e o que a gente espera do judiciário, e o que a gente tem visto do judiciário, é justamente esse controle, que o judiciário seja realmente fiador da legalidade, da estrita legalidade em matéria tributária, para que o que está previsto em lei seja observado e o que não é previsto em lei, né, proposta negocial, utilização de empresa veículo, etc., isso seja combatido. Então, assim, a gente sai de um cenário, né, enfim, jurisprudencial do CARF bastante negativo para os contribuintes. Claro, esse cenário agravado pelo voto de qualidade, né, o atual regramento, que, né, era o antigo, né, até a alteração legislativa que deu ganho de causa para os contribuintes no voto de qualidade, mas, enfim, a gente sai de um cenário muito negativo para um cenário em que o judiciário tem dado ganho de causa, né, seja em decisões preliminares, liminares, etc., mas até em decisões já em cognição exauriente, sentenças, acórdãos, enfim, dando ganho de causa para os contribuintes. Então, né, a gente saiu de um cenário muito negativo, pensando no ponto de vista do particular, para um cenário que a gente tem, pelo nosso controle aqui, claro, enfim, talvez o Dr. Marco tenha um controle, né, diferente do nosso, porque a gente sabe que a PGFN também faz mapeamento dessas decisões do ágio, etc., mas no nosso controle a gente tem uma leve predominância, inclusive, de decisões favoráveis para os contribuintes a respeito da matéria. Então, prova disso, né, prova de que a situação vem mudando
por bem, né, é que o ano passado, enfim, né, foi instituída uma anistia, né, para casos de ágio, etc., e, claro, não temos aqui a visão completa dos casos de todos os contribuintes do Brasil, mas dos nossos clientes e até clientes de colegas, de escritórios parceiros, etc., quase ninguém aderiu, se ninguém aderiu. Ou seja, o contribuinte está confiando na discussão, confia que o judiciário vai separar o joio do trigo, né? Sair daquele cenário de presunção de fraude, né? Então, todo mundo que apura ágio, etc., é autuado já com essa presunção, já com a imposição da penalidade qualificada, etc., para um cenário em que, né, vamos colocar tudo em pratos limpos, ó, separar os casos extremos, que não negamos que existiram e existem, né, casos realmente de ágio criado artificialmente, para os casos, né, que realmente você vê que o ágio, o goodwill tem substância econômica, tem fundamento, né? Enfim, e de fato aí, né, concordando com as colegas que me antecederam, realmente carece, né, o ordenamento jurídico hoje carece de uma norma antilesiva, né? O Supremo julgou a ADI 2446, né, reputou o parágrafo único do 116 constitucional, mas deixou claro, enfim, que ele não está produzindo efeitos ainda porque a gente precisa da lei ordinária, né? Que já tentou, né? A gente tivemos iniciativas no passado para que passasse a lei ordinária com o regramento, né? Mas isso não aconteceu até o momento. Então, é algo que realmente que, né, a gente precisaria talvez ter mais clareza por parte da Receita, da Procuradoria, né, das regras, do que eles entendem, da leitura deles, mas também precisaríamos de base legislativa para poder amparar com mais clareza as posturas dos contribuintes e assim deixar que todos tenham mais segurança jurídica para poder, enfim, realizar as operações, apurar a ágio e decidir ou não aproveitar o ágio. Creio que era cumprir meu tempo, né? Não sei se já passei, mas era isso. Obrigado. Obrigado, Luiz, pelas palavras. Considerações sobre a jurisprudência judicial do ágio, que vem numa grada importante, sobretudo com a aprovação de acordos recentes aí, que de fato exauriram a matéria, principalmente no TRF4. Passo a palavra agora para o Dr. Marco Aurélio para a sua consideração. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Agradeço a participação aqui junto com a doutora Ana Cláudia, a doutora Thaís, o doutor Luiz Antônio. Sobre o ágio, bem, vocês que me antecederam já teceram os devidos comentários e a minha posição aqui, acredito que é justamente colocar um pouco de pólvora nesse diálogo, né, estimular a controvérsia, os debates, né, porque essa questão do ágio envolve a análise dos planejamentos e eu acredito por mim, eu já falei isso em outras oportunidades, antes de tudo, a gente tem que ver os dois lados, né? Tanto da fazenda como dos contribuintes. As autuações começaram a mudar, como a doutora Ana Cláudia falou, acredito eu, há uns 15 anos atrás, a gente viu uma mudança da jurisprudência do CARF, principalmente pautada na obra do professor Marco Aurélio Greco, que chamou a atenção para a evolução da análise do planejamento tributário no Brasil, né, fazendo também uma análise, né, comparada com o direito internacional, e fica muito clara essa divergência de visão, né? Os contribuintes, até hoje, a gente vê na doutrina que é majoritária, insistindo na visão do direito tributário como norma de rejeição social. Ou seja, o contribuinte ele tem o direito, né, de recolher o menor tributo possível, uma vez que a norma tributária afeta a sua propriedade, afeta a sua liberdade de dispor do seu patrimônio. Então, aquela equiparação retrógrada do direito tributário com o direito penal. Tá? E por que eu chamo, com todo respeito aos que assim não acreditam, uma visão extremamente retrógrada do direito tributário? Porque a partir da Constituição Federal de 1988, a gente tem inúmeros deveres que o Estado assumiu que não comporta mais essa visão. Então, falando de forma orçamentária financeira, como que o Estado vai prover saúde, educação, justiça social, se não tem como obter recursos? Se o contribuinte tem direito de se evadir do fato gerador ocorrido. Então, essa é a questão, de forma premissa, que rege a interpretação dos planejamentos tributários. Então, vamos ao ágio em si. A gente tem basicamente 3 requisitos: aquisição, pautada em rentabilidade futura, e uma posterior incorporação.
A norma diz aquisição, rentabilidade futura, incorporação. Os contribuintes dizem, não importa o que eu vou fazer, a forma como eu vou fazer. Se formalmente for declarado uma aquisição, uma rentabilidade futura e uma incorporação, a lei me dá o direito ao aproveitamento fiscal do ágio. Bem, como é que a fiscalização, como é que o Estado vê isso? Né? Diante da visão dele do direito tributário. Não com a segurança jurídica que os contribuintes exigem, que, se a lei não prevê a ocorrência, a incidência da norma tributária, eu posso fazer sem o recolhimento do tributo devido. Mas sim o Estado vê a segurança jurídica na ocorrência do fato gerador. Então, o Estado vai lá e vê, bem, deixa eu ver se houve uma aquisição pautada na rentabilidade futura, seguida de incorporação. Então, diante do ágio interno, o que ele vê é que, na verdade, houve uma reavaliação. E o próprio contribuinte diz isso. Ele não inventa, ele não se esforça. Está lá nos considerandos, a minha intenção foi reavaliar minha empresa. E por que você usou, então, uma norma que prevê a aquisição seguida de incorporação? Porque eu posso fazer, porque a lei assim autoriza. Então, esse daqui que é o descompasso principal que há atualmente, que continua existindo e que está chegando ao Poder Judiciário e que a Procuradoria da Fazenda, junto com os contribuintes, está levando essa dialética a esse passo, esse nível acima da discussão e que precisa ser, então, solucionada. Essa é a principal dúvida. Você tem, então, uma interpretação extremamente formal, legalista, ou você tem uma interpretação olhando mais para a essência da operação? E aqui, obviamente, a gente não defende a interpretação econômica do direito. Mas uma vez que a norma traz a aquisição, o Estado deve simplesmente aceitar uma aquisição que não ocorreu, que foi uma reavaliação? E o que dizer para as outras empresas que efetivamente adquiriram e que efetivamente incorporaram as empresas adquiridas? Como fica a questão da isonomia com essas empresas? Quando eu atuava no CARF, alguns colegas advogados privados me questionavam: você já viu algum ágio que deu certo? Por óbvio que não. Lá no CARF só chega ágios autuados, mas com certeza houve operações que deram certo. A questão da empresa veículo, aí uma questão já mais fática, que é vinculada às razões que levaram à utilização da empresa veículo. Mas quando fica evidente que a utilização daquela empresa não teve outra finalidade que não a de economia fiscal, e as autuações evoluíram nesse quesito que a doutora Ana Cláudia trouxe, que eu concordo na insegurança jurídica que é trazida quando se traz várias fundamentações jurídicas do direito civil, por exemplo, abuso de forma, abuso de direito, mas em razão da evolução do tema no CARF, as autuações focaram mais na ocorrência de simulação, e a simulação vinculada à divergência de causa, a causa declarada e a causa real. E aqui eu volto a reforçar. A causa real é apurada pelos documentos fornecidos pelos próprios contribuintes. Então, na visão da Fazenda, essa insegurança jurídica dos planejamentos, em especial do ágio, foi trazida pelos próprios contribuintes, em uma situação extremamente abusiva de aproveitamento da lei fiscal, violando completamente o princípio da capacidade contributiva e da isonomia tributária. E essa questão, eu concordo com o que todos disseram aqui, precisa ser levada ao judiciário, mas de uma forma completa, analisando o arcabouço constitucional e legal completo. Bem, com relação à norma anti-elisiva, eu concordo, eu acho que, apesar da medida provisória que teve o intuito de regulamentar o parágrafo único do artigo 116 não ser a melhor opção adotada, mas eu entendo que foi, já que era uma medida provisória, podia ser alterado pelo Congresso Nacional, ali a gente perdeu uma excelente oportunidade de regulamentar a norma anti-elisiva, e até por essa razão, envolvendo também isso, e reforçando o que eu já disse no momento anterior, é por isso que as autuações, elas fogem do questionamento da validade dos planejamentos com base exclusivamente na capacidade ou na potencialidade do fisco, né, de se opor às operações societárias, estão indo mais para caracterizar a figura da simulação. Bem, acho que o importante, face do que foi exposto por os meus colegas anteriores, era isso que eu queria focar, e estou aberto agora para os debates. Muito obrigado pela atenção.
Perfeitamente, Marco Aurélio, muito obrigado pelas colocações. Importante também a gente trazer os dois lados para o evento, acho que foi muito pertinente a sua fala. Agora vamos abrir para o debate. Eu gostaria de colocar uma questão de início para que a gente voltasse um pouquinho no tempo, não é? E observar qual que era o contexto ali de quando foi promulgada a Lei 9.532 de 97, tendo em vista que foi um contexto de privatizações e não por acaso para atrair o investimento estrangeiro, como aconteceu em vários casos em que não houve reavaliação, mas sim aquisição, depois incorporação. E por que esses casos até hoje são questionados com base em requisitos metalegais que não estão na lei lá de 97. Eu direciono a palavra agora ao Luiz Antônio e depois, sem prejuízo dos demais palestrantes, se quiserem também responder essa pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Arthur. Muito pertinente sua pergunta, porque, enfim, são os casos de ágio privatizações, né? A gente tem, enfim, casos, né, realmente que, né, o contexto da edição da 9532, né, de fato, foi esse, de privatizações ali, né, segundo o governo primeiro governo ainda, final do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, né, privatizações ocorrendo, etc., e foi uma forma realmente de né, motivar, né, e fomentar a aquisição dessas participações de estatais, enfim, por né, pessoas jurídicas nacionais ou internacionais. E, né, inclusive, salvo engano, a Thaís mencionou isso na fala dela, né, de que existia ali na própria negociação, etc., quem estava adquirindo já contava com a possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, né, enfim. Então, o que a gente vê é que nem nesses casos, né, infelizmente, foi respeitado, né, então, assim, eram casos realmente de aquisição, não de reavaliação de patrimônio, não de ágio interno, né, enfim, casos que, evidentemente, havia, né, partes antagônicas, sendo uma delas, inclusive, o governo, né, e mesmo assim, né, chegou-se ao preço avançado, houve sobrepreço, né, em relação ao patrimônio líquido transacionado, e mesmo assim os contribuintes, né, sofreram autuações. Então, o que a gente tem visto a esse respeito, né, felizmente, é que o judiciário, né, enfim, ao analisar esses casos, tem majoritariamente, né, dado ganho de causa para os contribuintes. A gente tem diversas situações até de empresas de energia elétrica, principalmente na quinta região, enfim, casos que discutem essa matéria, e que o contribuinte se sagrou vencedor. Então, ao que parece, né, enfim, entendemos a posição do Dr. Marco e a posição da PGFN e evidentemente não dá para negar que houve casos extremos, casos realmente em que o contribuinte criou um ágio, não dá para também tapar o sol com a peneira e dizer que né, não existe, que só tem contribuinte bonzinho, etc. Não é isso, mas a gente chegou numa situação tal que, assim, a resistência do fisco como um todo, em relação ao ágio, ela é, assim, desmedida, né? Então, é bem isso. Praticamente todos os ágios são autuados, vêm a ser autuados, e com todo aquele pacote de maldades ali, o pacote que acompanha uma autuação fiscal, né, nesses casos. Então, realmente, assim, acho que a questão dos ágios aí decorrentes de privatizações, né, que vem nesse contexto, eles são aí a prova, né, ao nosso sentido, de que realmente existe um certo exagero, né, enfim, da atuação das autoridades fiscais em relação a esses casos, né, porque são casos, né, porque razões óbvias, como dito, que, né, não havia dúvida né, de quem eram as partes envolvidas, de que havia os interesses antagônicos, e que, né, se chegou, com base em uma negociação, ao preço final, e com o sobrepreço deveria ser uma consequência natural, realmente, o aproveitamento nos termos da legislação. Até porque sabemos que, enfim, existe a visão de que o ágio seria um benefício fiscal, né? Se fosse, deveria ser, inclusive, interpretado literalmente, a legislação deveria ser interpretada literalmente, né, nos termos do CTN, mas, ao nosso sentir, não é, né? É uma decorrência do conceito de renda, de acréscimo patrimonial, né? Eu antecipo realmente né, acredito na rentabilidade futura e pago a mais hoje por conta desse, né, pago a mais acreditando nessa rentabilidade.
E por conta disso, enfim, é que tem o direito a aproveitar o ágil, né? Então, na prática, é assim, é um direito, está previsto na lei, está muito claro, a lei prevê, principalmente pós-12973, existem né, assim, as causas que não são aceitas, né, o ágio interno, os requisitos, todas essas questões, e mesmo assim a gente tem, né, muitas dificuldades em se aplicar o que está disposto na legislação a respeito. Perfeito, Luiz, obrigado pela resposta. Perdão, Marília. Algum outro palestrante tem interesse em responder também? A gente vai para a próxima. Perfeito, Marco Aurélio. Palavra, então. Bem, vamos lá. Esse ponto, Arthur, é bem interessante e como o ágil está sendo tratado há muito tempo no CARF, com certeza esse ponto já foi abordado lá. Eu fico bem à vontade de analisar e de refutar esse argumento, que ele é bem interessante, dado que a contemporaneidade da Lei 9532 com as privatizações. Contudo, há um equívoco de premissa, porque se fosse assim, estaria bem claro nas exposições de motivos da MP 1602, que deu origem à Lei 9532. E aí, quando a gente vai ler a exposição de motivos 9532, eu aproveitei o tempo e abri aqui, o objetivo, né, do tratamento tributário do ágio que foi dado pela 9532 era evitar planejamentos tributários abusivos que vinham sendo utilizados com o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação societária, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária, tá? Mediante expediente nada ortodoxo de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária. Está na exposição de motivos. Então, o tratamento fiscal do ágio 9532, pela exposição de motivos, foi previsto com uma visão para evitar planejamentos tributários abusivos, nada relacionado com a privatização. E eu evoluo o argumento no seguinte sentido: se era o objetivo do Estado conceder um benefício vinculado às privatizações, autorizando a dedução do ágio pela empresa adquirida, sem a necessidade de utilização de veículo, não seria muito mais interessante e objetivo e racional a legislação trazer isso de forma direta? Imaginando aqui uma redação aqui imaginária. Havendo uma aquisição e pagamento do ágio, a empresa adquirida deduzirá, na apuração do seu lucro real, da contribuição social do seu lucro líquido, o valor pago pela adquirente a título de benefício fiscal. Benefício fiscal ali, isenção, sei lá. Enfim, benefício fiscal direto. Seria muito mais inteligente e não daria problema. Mas não foi isso que a norma estabeleceu. Então, quando a gente pega a exposição de motivos, mais os conceitos de adquirente, adquirida, aí surge a participação que foi o expediente utilizado nas privatizações da empresa veículo. E aí fica a pergunta: o porquê que você utilizou e por que a norma foi posta dessa forma? Então, é por essas razões que a Procuradoria entende de forma contrária. E um detalhe que eu até ia ressaltar sobre o direito à dedução do ágio. Aqui acredito que vale um esclarecimento a título contábil e junto com o fiscal. Via de regra, o ágio ele é indedutível. Tá? O ágio ele é um registro que decorre do MEP. A despesa do ágio, ela existe contabilmente apenas para trazer aquele valor que fica numa conta separada do ativo, ou seja, foi o que foi pago com aquela expectativa, seja uma subvalorização dos ativos, ou a expectativa da rentabilidade futura, e aí ele sai da subconta ativo para a conta do ativo. É para isso que existe a despesa de amortização do ágio. Então, pelo MEP, como é registro do MEP, não tem efeito fiscal. A regra é o ágio não ter efeito fiscal. E aí, como exceção, e toda exceção por questão de hermenêutica deve ser interpretada de forma restritiva, por isso que toda dedução fiscal do ágio deve ser interpretada de forma restritiva. Perfeito, muito obrigada, Marco Aurélio. Thaís e Ana Cláudia querem contribuir para a discussão ou a gente pode passar para a próxima pergunta? Só acho que um comentário aqui em relação aos ágios que deram certo. De fato, eu não lembro aí de operações que não tenham sido autuadas.
e nesse ponto aí que o Luiz Antônio levantou, né, da questão do Arthur, a gente vê realmente operações, não, claro, a gente vê situações que são, entre aspas, descaradamente abusivas, mas também a gente vê situações que são, vamos dizer, são corriqueiras de negócios, como uma empresa operacional brasileira fazendo uma aquisição de outra empresa operacional, e mesmo assim havendo autuação pela simples razão de o acionista dessa empresa operacional brasileira ser um acionista estrangeiro, mas eu estou falando de ampliação da própria, vamos dizer, da própria capacidade aí de negócios dessa empresa brasileira, né, da adquirente. Então, e tantas e quantas vezes a gente vê situações dessa, em que a empresa brasileira é uma empresa efetiva, não é uma simples casca, não é uma empresa veículo, muito pelo contrário, é uma empresa operacional, e mesmo assim é entendido que ela não seria aí o real adquirente. Então, claro, é muito importante autuar situações abusivas por todas as razões que o doutor Marco Aurélio muito bem destacou. Mas também é muito importante respeitar aquelas situações que são genuínas, justamente para dar segurança nos negócios, né? Porque se eu estou numa situação que não há abuso, muito pelo contrário, há a condução normal dos negócios, como é que eu posso ser penalizado pela autoridade por fazer algo absolutamente, vamos dizer, absolutamente regular, sem nenhuma intenção de esconder nada, ou de abusar, ou sequer de potencializar qualquer ganho que eu possa ter. Então, acho que, da mesma forma que é importante combater o abuso, também é importante respeitar aqueles negócios que têm legitimidade. Aproveitando o gancho, se me permitem, né? Enfim, existem, né, situações, né, em que, por exemplo, uma empresa operacional, né, vai adquirir uma outra empresa também operacional, né? E não faz sentido do ponto de vista negocial, do ponto de vista empresarial, você incorporar uma na outra, você unificar as atividades delas. Às vezes elas não têm nem o mesmo objeto social. Então, a empresa operacional que é a adquirente, né, cria ou adquire, né, a famosa sociedade prateleira, que nada mais é do que uma pessoa jurídica já constituída, mas que não tem ainda atividade, né, capitaliza essa pessoa jurídica faz a aquisição e depois ela é incorporada pela adquirida, né, para fins de aproveitamento do ágio. Se a aquisição fosse feita diretamente pela adquirente operacional que adquiriu, etc., seria a mesma coisa, daria na mesma. O ágio seria o mesmo, seria mensurado da mesma forma, etc., mas pelo simples fato de ter uma pessoa jurídica interposta, né, o fisco nega os efeitos, ou, enfim, busca negar os efeitos a esse ágio. Então, realmente, assim, não parece que o fato de você simplesmente colocar uma pessoa interposta, né, a veículo, o ágio estaria invalidado, o sobrepreço, a negociação, os interesses, etc. E aqui tratando de ágio, né, apurado em operações travadas entre partes não relacionadas, né? Não estou dizendo aqui, né, situações intragrupo, etc., que mesmo assim, enfim, para o contexto pré-dosal 73, realmente a gente pode discutir porque não havia vedação legal e, né, nesse sentido, como visto, né, o judiciário tem analisado e temos aí alguns casos emblemáticos, né, mais recentes, inclusive, o caso Gerdau, o caso Tupper, etc., de casos de ágio interno em que o contribuinte se sagrou vencedor. Eu vou pedir licença, doutor Marco Aurélio, porque eu acho que a Thaís ia abrir o microfone, certo? Eu acho que, assim, a questão do real adquirente é um bom exemplo para esse debate aqui que nós estamos tendo, né? Por quê? Porque essa questão, obviamente, nunca foi regulamentada por lei, né? Então, não estava na 9532, quando foi editada a 2973, ela não foi regulamentada também. E, na verdade, se nós voltarmos aí no histórico de autuações,
sequer o fisco mencionava essa tese aí, posso dizer uma tese, do réu adquirente, né? Então, assim, por muito tempo, isso sequer foi questionado pelo fisco. E na linha do que o Luiz estava colocando, enfim, muitas vezes você criar ali uma sociedade para receber o investimento, para receber financiamento, ela é uma exigência do investidor e de quem concede financiamento. Então, por exemplo, é muito comum que grupos que trabalhem com projetos de energia, com projetos de infraestrutura em geral, eles sejam obrigados a constituir sociedades específicas para fins de obtenção de financiamento do projeto que vai ser adquirido, né? Então, enfim, qual é o problema de o contribuinte optar por essa forma de organização dos seus negócios? Será que ele pode ser castigado, penalizado por estar optando por uma forma de aquisição daquele negócio? Será que isso atende o sistema jurídico tributário? Acho que é um ponto aí relevante, interessante, e, assim, também eu acho um ponto emblemático de como o poder, como o Tribunal Administrativo e os tribunais judiciários acabam aí congestionados por questões que não estavam previstas na legislação, né? E é interessante, assim, notar que nós estamos falando aí da Lei 9532, que tem décadas, e que agora é que os primeiros casos de ágio que estão efetivamente chegando ao judiciário. Por quê? Né? Porque, assim, muitos casos a gente vê que tem autuação com multa de 150%, né? Apesar de a gente estar aí num campo de interpretação legislativa, tem multa de 150%, tem responsabilização de administradores, né? E, de tempos em tempos, nós temos parcelamentos especiais aí que faz sentido que essas discussões sejam inseridas nesse contexto. Então, enfim, eu acho que, sim, confirmando aí o que já foi colocado, a gente está num campo aí de insegurança jurídica muito grande. Não sei se eu... A palavra, doutora Macorari. Obrigado, Thaís, pela exposição. Tá no mudo, doutor. Perdão pela insistência em continuar sobre o assunto, mas eu achei interessante que o doutor Luiz trouxe e que é um argumento que também a gente vê bastante no CARF, né? Eu tinha, no caso, exemplo citado por ele, eu tinha 2 empresas operacionais e não era interessante, ou não era quisto, né, promover a incorporação entre elas, né? Aí vem também uma análise prévia. O ágio não decorre da mera, a dedução do ágio, nesse caso, não decorre da mera aquisição. E aí a gente vê o contribuinte acabando com a necessidade de incorporação. Então, eu faço aquisição, faço uma ação por rentabilidade futura, mas eu não quero incorporar. Ora, se você não quer incorporar, você não vai ter direito àquele benefício fiscal. Que nem o simples. O meu faturamento, lucro presumido, então, o lucro presumido. A minha empresa ultrapassa o faturamento exigido pelo lucro presumido. Mas eu quero, né, usufruir do lucro presumido. Mas você não pode. Eu quero deduzir aquela despesa, mas eu não posso. Mas você não pode, então como é que eu contorno? Aí começa. Por isso que vem aquele sentimento que, na verdade, quem cria insegurança jurídica é o próprio contribuinte. Então, se ele vê que ele não tem condições de cumprir aquele requisito legal, por que é dado a ele a liberdade de contornar aquele requisito e cumprir apenas de maneira formal? E o ágio não decorre da mera aquisição. Há os requisitos e que devem ser cumpridos. E o fisco, ele não se mete na vida, não fala que deveria ser feito assim, deveria ser feito assado. Agora, de acordo com a norma, ele deveria incorporar, não incorporou. E a norma fala incorporação entre o adquirente e a adquirida. Quando vê, não foi o adquirente. E é muito fácil, na prática, apurar quem foi o adquirente. Não é só a origem dos recursos. É quem negociou, é quem participou da negociação.
é quem participou dos considerandos, dos memorandos de entendimento. Então, não é só a pessoa física, não é o banco que vai ser considerado adquirente. É muito crível você avaliar onde e quando os requisitos foram cumpridos. Então, era isso que eu queria contribuir para o debate. Perfeito, doutor Marconelli, muito obrigado pela fala. Eu gostaria de trazer aqui para fomentar o debate, já que foi trazida a exposição de motivos da Lei 9532 e o contexto da privatização, é que no seu artigo 79, a própria lei, ela traz aqui, em dispositivo textual e legal, a edição do artigo no âmbito dos programas de privatização. Embora a exposição de motivos de fato ela atravesse um pouco o que a gente está trazendo aqui, ela trata novamente de um caso em que realmente em que tem uma empresa deficitária, né? E a gente, acho que todos concordamos aqui que esse caso deveria de fato ser revisto, né? Pelo menos. Então, eu refaço a pergunta para o Dr. Marco Aurélio: qual seria o caso, né, de que o governo federal, a Fazenda, etc., trazendo investimento estrangeiro que é proveitoso para o país, a gente traz recursos para os países, e foi por isso que as empresas foram colocadas a leilão, etc., para a privatização. Qual seria o caso, né, enfim, qual que seria a estrutura nesses casos que seria possível aproveitamento fiscal do AGE? Ou seja, uma empresa, um conglomerado internacional adquire uma empresa brasileira legitimamente, que é operacional, que traz recursos para o Estado. E nesse sentido, se fosse, né, a aproveitamento fiscal pela adquirida, qual que seria a fórmula, qual que seria a estrutura em que isso seria viável? Uma incorporação internacional, a empresa do Brasil que estava sendo privatizada, ela que incorpora o grupo estrangeiro? É esse o questionamento que eu queria trazer aqui para o debate. Muito obrigado. Bem, Arthur, pela norma, como eu disse, ela exige a incorporação da adquirente pela adquirida. Se a lei foi feita assim, se o legislador assim pensou, eu volto para aquele argumento que eu disse. Se o interesse, se o objetivo é que a adquirida deduza o valor pago pelo adquirente localizado no exterior ou no Brasil da apuração dos seus tributos, por que o legislador não previu isso de forma expressa? Independente. Agora, ele exigiu uma confusão patrimonial que pode ser contornada por meio de uma empresa de gaveta. Empresas que eu já vi a denominação 1B, 2B, capital social de R$100, que foi adquirida pelo grupo, extinta no mesmo dia. Tá? Formalmente serviu como ponte para os recursos. Acho que, assim, é muito difícil entender que o legislador ele imaginou a interposição de uma empresa de gaveta para usufruir um benefício fiscal. O nosso país já é uma confusão. Se a gente presumir que o legislador quis isso, a gente piora ainda mais a situação da legislação tributária no Brasil. Perfeito, João. Muito obrigado. Marília, próxima pergunta. Fica à vontade. Eu tenho mais uma provocação também, porque todos os palestrantes falaram da segurança jurídica, da necessidade de ter um viés a ser seguido, e o Dr. Marco Aurélio falou agora também da questão dos requisitos legais. Então, eu trago uma provocação mais direcionada à PGFN, mas também aos outros palestrantes que podem contribuir, colaborar com a discussão, sobre, diante da ausência de requisito legal do propósito negocial da empresa veículo, se a PGFN planeja regulamentar, emitir algum parecer vinculante que estipule requisitos mesmo para que possa ser usado a empresa veículo, ou quais os requisitos não poderiam deixar de faltar para o aproveitamento do AGE. Bem, eu não tenho nenhuma pretensão de falar pela Procuradoria da Fazenda, então eu vou falar mais pela minha prática pessoal, né, enquanto Procurador da Fazenda, e remetendo a situações, né, que foram julgadas pelo CARF e que dentro da nossa estratégia a gente sempre entendeu como a forma mais estrategicamente correta, né, de agir. A análise da empresa veículo, ela sempre depende de situação caso a caso, né, situação fática, que daí vai demandar análise
ali dos motivos, né, que envolveram a sua utilização. Tá? Envolve também, em muitos casos, aspectos regulatórios, né, de outras áreas do direito. Com relação ao propósito negocial, eu acredito que houve uma superlativização, né, da expressão propósito negocial. O que a gente vê na prática é que essa expressão ela é utilizada na análise do dolo do contribuinte, tá? Principalmente quando a multa vai ser qualificada, né, para aferição se aquela operação teve uma exclusiva finalidade fiscal ou não. E aí se levanta o argumento do propósito negocial. Ou seja, essa operação teve um propósito negocial ou ela teve mera finalidade fiscal, ou exclusiva finalidade fiscal. Mas como foi um instituto, uma expressão, né, que foi importada, né, então aí teve esse ranço. Eu, pessoalmente, acredito que não seja necessária regulamentação desse ponto, acho que envolve aí o parágrafo único do artigo 116, a norma anti-elisiva, mas por aí. Com relação aos critérios, acho que a lei ela já coloca aí a questão de hermenêutica, como eu disse. Perfeito, muito obrigada. Alguém mais quer a palavra? Sim. Acho que em relação a essa questão de regulamentar ou não regulamentar, quando começaram as autuações com base no argumento de abuso, eu até imaginei que essas autuações não seguiriam adiante pela amplitude do conceito do abuso, né? Mas uma vez que essa argumentação do abuso passou a ser aceita aí, pelo menos na jurisprudência administrativa, o que eu vejo é que vamos dizer, a atratividade aí da regulamentação do planejamento tributário como um todo acabou ficando para trás, né? Inclusive, antes aí de começar essa onda de utilização do argumento de abuso e aceitação, eu lembro que há provavelmente mais de 10 anos atrás, exatamente, havia um esforço aí para estar discutindo um projeto havia um esforço de discussão de um projeto de norma anti-elisiva. E, de qualquer maneira, eu acredito que uma norma anti-elisiva daria parâmetros mínimos, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Porque tem que lembrar, né, que os países que têm norma anti-elisiva, a norma anti-elisiva funciona para os dois lados, ou seja, acaba sendo uma limitação aí importante para os dois lados. E no caso brasileiro, a gente nota essa questão da aceitação do argumento de abuso, utilizando o conceito aí do Código Civil, justamente como algo que faz com que, na prática, a atratividade seja pouca. E só para voltar um ponto, né, o doutor Pasquarelli comentou que o ágio nunca é dedutível, portanto, não dá para dizer que a regulação da dedução na incorporação é um benefício fiscal, mas como eu sou um pouco mais velhinha, tenho que pintar o cabelo toda semana, tenho um pouco mais de memória aí do passado, eu queria destacar que antes da 9532, os contribuintes eles tinham o direito, sim, de baixar o ágio de uma única vez, ou seja, de deduzir o ágio de uma única vez na incorporação. Então, quando veio a 9532, ela regulou esse direito, sim, do contribuinte, que é o direito de tomar a dedução. Então, justamente, e ao regular isso, ao invés de eu deduzir de uma única vez da incorporação, eu passei a deduzir pelo menos 5 anos aí. Então, olhando o histórico da legislação, pela dicção original do Decreto-Lei 1598, quando eu realizava o investimento, né, e a incorporação era uma forma de realização, eu tinha o direito de deduzir 100%. Então, a 9532, o que ela fez? Ela basicamente restringiu um pouco o direito, mas continuou sendo
o direito de dedução. E acho que nessa linha que a professora Ana Cláudia estava colocando, acho que até um exemplo mais palpável é a própria mais-valia, né? Porque, enfim, se você compra um ativo diretamente, ninguém tem dúvida que a depreciação daquele ativo gera uma despesa para fins fiscais. Agora, se esse ativo ele está dentro de uma sociedade, você está pagando a mais-valia dele na forma da participação societária da sociedade que detém esse ativo, não vejo razão para que essa mais-valia do ativo não seja incorporada quando o ativo que deu origem, né, a essa mais-valia seja recebido pela investidora. Então, acho que quando a gente fala da mais-valia, fica até mais evidente que a gente está tratando de um direito do contribuinte, não de um benefício fiscal, e, enfim, que esse aproveitamento para fins fiscais, na verdade, seria uma decorrência, como nós já colocamos aqui, do próprio princípio, do próprio conceito de renda, né, que é o valor que vai ser tributado, que deveria ser tributado aí, de acordo com a Constituição. Por favor, Marco Aurélio. Vou fazer só um esclarecimento, doutora Ana Cláudia. Quando eu disse, primeiro eu ressaltei que, em razão do MEP, isso, ou seja, sem incorporação, por regra, o ágio ele é indedutível, como qualquer registro, né, pelo regime de competência, que é reconhecido pela controladora da controlada. Né? Como os efeitos estão na controlada, então os seus efeitos, o seu espelhamento na controladora não tem efeito fiscal. E quando eu falei que não há o direito à dedução, foi em decorrência da mera aquisição. Tá? Eu concordo com a senhora, antigamente a regra da incorporação ela era mais abrangente, isso sem querer, agora não vou conseguir me lembrar, mas tinha ainda um valuation do patrimônio da incorporada nisso que ele deveria, aí sim o ágio seria completamente dedutível, mas a incorporação direta ela não causava dedução toda do ágio, tá? Mas sem incorporação, só a adquirente incorporando a empresa, esse ágio ele não tem, originalmente, pela legislação fiscal, esse ágio não tinha qualquer efeito fiscal. Depois que foi autorizado, esse ágio amortizado contabilmente, ser incluído na apuração do ganho de capital. Foi nessa linha que eu trouxe, primeiro, que o ágio, enquanto registro de MEP, por regra, ele não tem efeito fiscal, e aí que precisa vir uma norma para estipular o seu e prever o seu efeito fiscal. Tá? Então, foi nesse sentido que eu disse afirmei essas minhas frases. Bom, nós temos perguntas no chat, eu vou ler. Primeira pergunta é do Rafael Amorim. Boa noite, Rafael. E vou ler a pergunta dele. Até que ponto a ideia de uma justiça fiscal deve ser avaliada apenas sob a ótica do fisco? A previsão legal para o aproveitamento do ágio que não é respeitada pela fiscalização em quase todos os casos. Economia fiscal não deve ser sinônimo de fraude e simulação, e infelizmente parece ser este o entendimento corrente da PGFN. Há casos e casos, mas como conhecido pelo PGFN, todos os ágios vêm sendo autuados. Eu imagino que a pergunta seja direcionada à PGFN, mas também ela é aberta a quem quiser contribuir para a discussão. Perdão, o nome... Rafael Amorim. Rafael Amorim, obrigado pela pergunta. Aí quando a gente menciona a ideia da justiça fiscal, da justiça social, justamente quando eu citei inicialmente que a questão da isonomia com relação às empresas que efetivamente houve a confusão patrimonial entre o adquirente, o real adquirente, né, e a empresa adquirida. Ou seja, o Estado ele procura garantir a segurança jurídica na apuração do fato gerador. Então, houve uma aquisição com rentabilidade futura seguida de incorporação, essa situação que deve ser reconhecida. Todas as outras situações devem ser afastadas. Então, você promove o princípio da isonomia justamente ao perquirir essa regularidade, a segurança jurídica na ocorrência, na concretização do fato gerador. E eu não disse que todos os ágios são autuados.
Perdão se o que eu falei foi entendido assim. O que eu disse é que, em razão da minha autuação, né, eu não sou contador, enfim, não sou consultor, então a gente só participa na Procuradoria da Fazenda na autuação do CARF defendendo autuações, onde se presume, então, que foram operações consideradas irregulares, né, pelo fisco. Eu acho que um ponto que eu queria destacar em relação à justiça fiscal é justamente que na questão, na discussão toda de BEPS, né, e pontos subsequentes, mas no BEPS ele tem um princípio que eles sempre falam, né, do fair share, da parcela justa de tributos com base no exercício da atividade econômica e agregação de valor. Então, utilizando esses critérios que vêm sendo discutidos internacionalmente, é que a gente chega justamente naquilo que eu estava comentando, que, da mesma forma, é importante que o fisco não permita abusos e, de fato, imponha autuações sobre aqueles que exercem, né, aí atividades assim, de forma abusiva, qualquer ela que seja, do ponto de vista tributário, também é importante que se respeite as situações em que haja efetivamente, né, em que haja efetivamente aí toda a justificativa econômica para aquela determinada operação ter sido realizada daquela maneira. Então, acho que esse critério que é adotado dentro do projeto BEPS, né, que são os fundamentos aí do BEPS para que se chegue a uma tributação justa. A tributação justa é baseada no efetivo exercício da atividade econômica e agregação de valor são aí critérios bastante, que a meu ver, são aí bastante importantes e balizadores aí do que pode ser a tributação justa. Enfim, só complementando, né? Enfim, acho que talvez aqui seja uma diferença de visão mesmo a respeito do tema, né? Mas ao nosso sentir, realmente, assim, né? A disposição literal de lei, claro, o doutor Marco Aurélio foi né, cirúrgico aí ao dizer que, né, não é só a mera aquisição, é a aquisição seguida de incorporação. Mas não existem aqui, né? Não existe na legislação outros requisitos, por exemplo, como propósito negocial, que seria aquele propósito extratributário, né, que a gente não vê na prática, nas autuações, que só quando ocorrer um propósito além do propósito fiscal é que o contribuinte poderia aproveitar fiscalmente aquele ágio. E aí fica o questionamento, mas por quê? Né? Por que o contribuinte não pode, né, claro, adotando estruturas absolutamente lícitas, né, e partindo de novo do pressuposto aqui que de uma operação entre partes não relacionadas, com efetivo pagamento, né, sacrifício financeiro, sobrepreço, pautado em documento, né, arquivado ali como demonstrativo do fundamento, etc. Por que o contribuinte, eventualmente, ele não pode ir pelo caminho menos oneroso fiscalmente, né, em um país como o Brasil, em que a gente sabe que a carga tributária é elevada, né? A gente não tem serviço público que faça jus, né? O que fundamente uma carga tributária tão elevada, o Estado gasta demais, o Estado é ineficiente demais, e o empresário, né? Ele almeja o lucro, ele tem essa liberdade de auto-organização, liberdade de regrar os seus negócios da melhor maneira. Então, assim, não né, o ponto entendemos o conceito, etc., mas não tem vedação na lei, né? Nada impede que o contribuinte se valha única e exclusivamente do propósito que já é, né, na minha visão, suficiente para que ele faça a operação de economia de tributo, né? Ele pode se economizar, planejar economizar tributo, e isso já é, do ponto de vista empresarial, tem um propósito excelente aí para que ele eventualmente faça uma operação de uma maneira ou de outra. O que a gente nota muitas vezes é que realmente existe uma situação de tentativa de dirigir mesmo o negócio do contribuinte. Olha, se tivesse feito, né, eu já vi autuações e TVFs nessa linha, se tivesse feito dessa maneira não teria problema, mas tanto fez dessa, putz, aí tem problema. Então, não me parece, né, enfim, porque por conta de, né, a gente está aqui falando de segurança jurídica, legalidade, etc.,
a lei não trouxe, né, não regrou essa questão de propósito, ou a questão da sociedade de veículo, ou a questão do real adquirente. E, de novo, né, quando a 12973 foi editada, ela veio num contexto aí de quase 20 anos né, de discussão a respeito do ágio, né, com base na 9532, ou seja, o legislador teve a oportunidade de versar sobre as principais controvérsias e vetar aquelas que se entendeu que seriam abusivas, né? E então, de novo, né? O legislador trouxe requisitos para o laudo, né? Que antes era um simples demonstrativo, né? Poderia ser trocas de e-mails, enfim, planilhas, etc. Não tinha uma forma pré-determinada, não tinha prazo, então não. Agora a gente tem, né? Vamos trazer aqui requisitos, né? Tem que ser de um terceiro independente, tem prazo para o arquivamento, vai avaliar a mais-valia, o ágio por rentabilidade futura vai ser residual, que sempre foi uma hipótese, mas agora residual, o ágio interno não pode mais, etc. Enfim, e essas outras questões de propósito, de veículo, etc., não foram contempladas na nova legislação. Então, né, nos parece que se não foram contempladas, enfim, né, é vontade do legislador que não são óbices ao aproveitamento fiscal. De novo, né, enfim, acho que todos aqui concordam que é necessário repelir os abusos, é necessário repelir estruturas artificiais, etc., mas o que a gente vê na prática é realmente a autuação de todo e qualquer ágio, né, enfim, então, o melhor dos ágios, mesmo ele, a chance de autuação é muito relevante. O que deveria ser exceção acaba virando regra, né? Muito obrigado a todos os palestrantes pelas exposições. A gente tem uma última pergunta que acho que vai ser um pouquinho breve, dá tempo ainda, temos uns 4 minutos. Chegou pelo chat também. A Raquel questiona: boa noite a todos, parabéns pelas exposições. Gostaria de saber qual o fundamento para deduzir fiscalmente o ágio que decorre da reavaliação de ativos, que já pertenciam ao mesmo grupo empresarial. Algum palestrante gostaria de responder? Eu posso responder, nenhuma, não tem previsão. A frase já é feita deve ser uma colega minha. Mesmo nesse caso, a gente tem um caso aqui no escritório, enfim, que a empresa buscava um investidor externo, né? E para fins de verificação do quanto, né, da quantidade de cotas que seriam destinadas àquele investidor externo, ela não podia se valer do valor do patrimônio líquido, né? Porque a empresa operacional e a intenção do investidor externo era enfim, né? O investidor era externo, mas houve uma reavaliação interna e o aproveitamento do ágio também interno por essa empresa, tá? Então é só para ficar claro. Mas nesse caso, o investidor estava disposto a trazer X milhões de reais, né, para a empresa, mas não se tinha ainda o quanto que ele conseguiria adquirir com base trazendo esses 50 milhões, porque realmente o valor de mercado de uma empresa ele é diferente do valor do patrimônio líquido, né? Então, nesse caso específico, houve uma reavaliação, né, do patrimônio dessa empresa, enfim, pelo valor de mercado, né, para se chegar ao percentual que seria de rigor, aí, que seria de direito do investidor externo. E, nesse caso, houve uma reorganização e a própria empresa, né, enfim, uma outra pessoa do grupo econômico pôde aproveitar o ágio. Então, assim, entendo que existem casos e casos, ainda que de ágio interno, a gente pode defender a reavaliação, enfim, tendo o fundamento para que seja feita a reavaliação. E acho que é um ponto importante que não tinha até a edição da 12973 nenhuma vedação, né? E se você faz uma aquisição que gera ágio, geralmente essa aquisição também gera ganho de capital para quem está vendendo a participação, que é tributado, né? E, enfim, bem ou mal, a tributação das pessoas jurídicas no Brasil, ela é sempre feita individualmente, não considerando o grupo econômico, né? Então, enfim, acho que a pergunta, a minha resposta seria: a gente não tem nenhuma vedação, não tinha nenhuma vedação ao aproveitamento de ágio interno até a 12973 ser editada.
Ótimo, perfeito. Em nome do GEPT, em nome aqui da Marília, nós mediadores, agradecemos aí a participação de todos os palestrantes. Acho que a discussão foi riquíssima, acho que o debate agrega, é válido nós temos as duas posições, enfim, ainda que opostas, e damos por encerrado o evento. Novamente, fica aqui o nosso agradecimento a todos os que assistiram também e nos acompanharam via YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima.